para o clássico dos milhões como o Flamengo tá vindo, né? O Vasco perdeu o jogo pro Nova Iguaçu, teve suas polêmicas, obviamente. Caio Tenório já tava com amarelo, solou o Rossi na canela e nem cartão tomou, né? E teve, por Só conta canela. disso, Flamengo e Vasco foram convidados pela Ferg para escolher o árbitro da partida, né? Sim. Rolou essa reunião. Rolou. E acho importante, né, isso acontecer porque por conta das polêmicas que estão acontecendo com o Vasco, a Ferg está tendo que tomar algumas atitudes, né? Teve a cotovelada que o Capasso tomou contra o Boa Vista, que foi, se tivesse VAR ia ser expulso o jogador do Boa Vista com certeza, não foi, abriu o supercílio do Capasso, acabou que nem tomou cartão. E aí, tiveram outros lances polêmicos, como a expulsão do Jair, que na minha opinião não era para ter sido. E aí no mesmo jogo teve uma solada do jogador do Bangu e também não foi expulso o jogador do Bangu. E aí, primeiro falando que não ia ter VAR, aí agora vai ter VAR pros grandes. E aí agora os árbitros estão sendo afastados. Então, a Ferg, por mais que falhou, né, de não colocar o VAR desde o começo, tá tentando se retratar e alcançar, né, um denominador comum para que esse tipo de polêmica fique fora, né, do campeonato, até porque isso acaba manchando Com certeza o campeonato, né? O campeonato que é conhecido por ser, né, o mais charmoso do Brasil, acaba sendo manchado por conta de erros bobos e grotescos. Mas aí será que se tiver algum problema, a culpa vai ser de quem? Porque quem escolheu os árbitros foram os dois times, né? Não vão poder... Exato. Eu acho que a Ferg fez isso mais no sentido pra de tirar se legitimizar. É isso aí. Entendeu? Ela tá respaldada porque quem escolheu o árbitro da partida foi Flamengo e Vasco. Já e saiu VAR, o nome? Saiu o nome, eu esqueci. É um árbitro que já é conhecido aqui do futebol. Deve ser o Marcelo de Lima Henrique, não? Não é. É outro árbitro. Vai pesquisando aí enquanto eu vou falando. Tá, vai falando aí. Eu esqueci o nome dele mesmo. Mas aí, eu acho que o Vasco não vem tão pronto para esse clássico dos milhões. Mas clássico é clássico, né? Como diz sempre o Arthur, né? Que cita sempre a frase que o clássico iguala os desiguais, né? E eu acho que é muito isso, por mais que o Vasco tenha perdido num jogo que Pode falar? Suderge informa. O árbitro vai ser Wagner do Nascimento Magalhães. Wagner do Nascimento Magalhães. O clássico iguala os desiguais. E por mais que o Vasco não venha tão bem, né, para esse clássico, que vem de um empate em 2-2 contra o Bangu e uma derrota para o Nova Iguaçu de 2-0, chega para um clássico diferentemente do rubro-negro, né, cara? O Flamengo vem muito mais preparado para esse clássico. E uma coisa que vale ressaltar aqui, que ano passado, o primeiro clássico, o Vasco saiu vitorioso, né? Foi aquele gol do Pumita. Então, assim, o Vasco tende esses primeiros clássicos ir melhor que o Flamengo. E uma coisa que eu até acredito, como você falou, clássico é clássico, o Vasco vem mal, só que quanto o Flamengo cresce, né? O jogo fica igualado, apesar do Flamengo ter um elenco superior, tudo fica igual, a vontade do Vasco sempre vai ser a máxima possível, não que o do Flamengo não seja, mas o jogo fica pegado, né? Flamengo e Vasco sempre é um jogo pegado, só que o retrospecto não é tão favorável assim pro Vasco. Ano passado rolaram 5 Flamengos e Vasco. 5 Flamengos e Vasco? Não, né? Só tem um Flamengo. Rolaram 5 jogos entre Flamengo e Vasco. Flamengo do Piauí. E o Vasco venceu apenas 1 e o Flamengo venceu 4. E como eu falei mais cedo, é um clássico que não abre muita margem para empate, né? Alguém sempre está sendo vitorioso. Exato. Sempre tem gol também, né? Sempre tem gol. Dificilmente. Eu acho que eu só vi um 0x0 do Vasco e Flamengo foi em 2015, dos jogos que eu fui. Clássico dos milhões. Acho que foi o único 0x0 que eu vi. Mesmo quando é empate, sai gol, né? Exatamente. E ano passado foi movimentado, né? Porque o primeiro foi 1x0 Vasco, depois eu lembro que teve um 3x2, teve um 3x1 Flamengo, teve aquele 4x1 e fechou com 1x0. Então sempre foram jogos muito movimentados. E eu acho que tem mais um contexto de decisão, principalmente porque os dois times estão fora da zona de classificação, né? Ambos os times estão com 8 pontos, o Flamengo tem um jogo a menos do que o Vasco,
estão ali em sexto e sétimo colocados, fora da zona de classificação para as fases finais do Campeonato Carioca. Então ninguém pode dar mole nesse jogo. Exatamente, ninguém pode dar mole para esse jogo, até porque os clássicos vão começar esse é o primeiro clássico que acontece no Campeonato Carioca, e daqui para frente o Vasco ainda joga contra o Botafogo, joga contra o Fluminense. Mesma coisa do Flamengo. Mesma coisa do Flamengo. Porque o Flamengo joga 2 clássicos seguidos. Exato. E aí, se acontecer, por exemplo, do Vasco perder esse jogo, pode ficar distante da zona de classificação. Pode ser que aconteça com o Vasco o que aconteceu com o Botafogo no ano passado, de ter que disputar a Taça Rio, que é um campeonato que é mais focado para os clubes que têm menor investimento, que é o caso de Portuguesa, Volta Redonda, Sampaio Corrêa, Bangu, Nova Iguaçu. E detalhe, esse ano tem um time chato, time dos considerados pequenos, que tá bem com a Nova Iguaçu, né? Exatamente. Então, meio que o Nova Iguaçu indo bem já tira uma vaga de um dos grandes. O Nova Iguaçu tá sendo Volta Redonda do ano passado, né? Tá sendo meio que o que chegou no mata-mata aí também. Exato. Acabou que empatou, né, o primeiro jogo contra o Fluminense e tomou de 7, né? No jogo de volta no Maracanã. Caraca, foi lembra? Isso tudo? Foi, pô. Lembra não? Pode colocar aí. Fluminense e Volta Redonda, acho que foi 7-1 no Maracanã, não foi? Um negócio assim? Eu lembro que foi uma goleada. O chat pode lembrar a gente aí se quiser. Olha, o chat lembrou de uma coisa aqui, o Maurício falou o nome do árbitro, obrigado Maurício, e falou o famoso árbitro Gil das Esfirras. Já Parece até sei muito. quem é. Já até sei quem é. Ele mesmo. Que parece muito com o Gil das Esfirras. Quem não conhece esse vídeo... Tem que conhecer, cara. Tem que conhecer. Mas eu acho que foi isso mesmo, cara, se eu não me engano. O chat pode confirmar pra gente aí. Mas eu lembro que foi uma goleada. Que inclusive eu vi na sua casa esse jogo. A gente tava voltando do trabalho, lá do Frango. E aí eu assisti esse jogo na tua casa, pô. Não lembro disso. 7-1. Que a gente tava meio confiante, pô, Volta Redonda vai fazer a boa, na final. E aí no final de tudo, o Fluminense foi pro final. Cara, mas você sabe mais ou menos a provável escalação do Vasco? Então, o Vasco vai, diferentemente de como foi contra o Nova Iguaçu, o Vasco vai com um time mais titular, né? Provavelmente. Força total. Força total. Poupou contra o Nova Iguaçu justamente para ir com força total contra o Flamengo. Ainda mais que teve essa lesão do Paulinho e tal. Uma das coisas que ficaram claras nesse jogo contra o Nova Iguaçu é que o Praxedes não tem como ser titular. Isso não foi barato. E não tá sendo barato, né? Ia ser ainda mais caro, né? Mas a permanência dele custou ali 1 milhão. E fica até o final da temporada, com opção de compra novamente, um pedido do Ramon Dias, então ele acredita no potencial do Praxedes, só que não tem demonstrado futebol suficiente para ser titular. Na verdade, o futebol que ele está demonstrando atualmente é um futebol que não é nem para estar no Vasco, sendo bem sincero. Mas possa ser que ele dê a volta por cima, né? Começou muito bem ano passado, eu acho que foi ao lado do Paulinho ali, se complementaram e começaram muito bem o campeonato, só que durante o próprio brasileiro o Praxedes foi caindo de nível, foi caindo de produção e nesse ano não demonstrou nenhuma melhora. Continua da mesma forma do ano passado, ou até mesmo pior, de acordo com alguns torcedores. Mas eu acho que a perda do Paulinho pesa muito, porque ele é um motorzinho, mas teve a chegada também do Galdames, né? Paulo Galdames, que veio do Genoa, um jogador de 27 anos. Tu viu a fotinha? Chegou com um cachorro, chegou igual um cego cão guia, né? Com aquele óculos redondinho assim, com o cachorrinho, parece até um o Sforza chega quando? Cara, o Sforza tá nas Falta algum detalhe? Tipo, alguns detalhes, mas ele já tá praticamente certo com o Vasco, né? Entendi. O News All Boys aceitou a proposta e tudo mais. Tá chegando aí mais um reforço. E o Alexandre Matos já deixou claro que ele não vai repor a falta do Paulinho, porque chegaram esses dois jogadores, tanto o Galdames quanto o Sforza, que são jogadores que jogam ali mais ou menos na mesma função que ele, e ele quer testar os dois antes de ter que ir ao mercado para procurar algum nome, né? E eu acho justo também. Eu acho que o Vasco tem que agir com calma, cara. Não tem que agir na pressa, por mais que os torcedores estejam um pouco apreensivos. Eu acho que essa calma do Alexandre Matos é algo que faltou, por exemplo, no ano passado, no primeiro turno, que o Vasco saiu contratando todo mundo, contratou Capasso por 8 milhões, Léo por 15 milhões, Piton por 16 milhões. Piton a gente não pode nem falar nada porque é um dos melhores laterais esquerdos do Brasil. Mas de resto, acho que contratou muito na afobação, e eu acho que o Vasco desse ano é um Vasco que precisa mais recompor o elenco do que mandar todo mundo embora e trazer um monte de gente, entendeu? Então eu acho que o Galdames, na minha opinião, chega para ser titular nesse time, para suprir a saída do Paulinho. Sim. Principalmente porque o Jair não faz muito bem essa função, eu vejo mais o Jair como um primeiro volante. E eu acho o Jair um jogador muito estável. Exato. Dizem que ele é muito cansado, sei lá. Tem jogo que ele vai bem e do nada dá uns apagões. Exato. E já se eu não me engano, já acho que é a terceira expulsão do Jair no Vasco. Né? Essa eu acho que
nem contaria muito, que acho que foi injusta. Sim, sim. Mas enfim. Então eu acho que o Galdames vem para ser titular. Eu vejo mais o Jair como o primeiro volante, talvez, cara, de verdade. E eu vejo o Sforza bem melhor, cara, de verdade. Eu acho que o Sforza não. O Sforza e o Galdames bem melhores para essa função. E eu acho que o Galdames vai ser titular talvez pela experiência que tem, né? Um jogador de 27 anos. Vem da Europa, né? E vem da Europa e tal. O Sforza é mais uma aposta da 777 por ser um jogador jovem que esteve em todas as seleções de base, da Argentina e tudo mais. Então eu acho que são boas apostas para a sequência da temporada. E por enquanto o Orediano fica, né? Até o momento nada da saída do Orediano, porque também não teve nenhuma proposta, né? O jogador já externou que a vontade dele é sair, né? Já deixou claro isso. Então vamos ver como vai ser. Eu queria muito que ele ficasse, eu acho que ele tem potencial para continuar, mas eu acho que no final de tudo, se tiver uma proposta consideravelmente boa, o Orediano vai acabar saindo do Vasco. O desejo dele é sair, né? Ele já deixou claro isso. Infelizmente. É uma aposta que não deu certo, né? Exato. E o Maurício, só pra retificar aqui, colocou que foi 7x0 aquele jogo. Foi 7x0? 7x0. Pensei que tinha sido 7x1, né? A gente viu esse jogo na tua casa, pô. Lembra cara, do teu não pai? lembro disso, cara. O Fluminense, caraca. Cara, não lembro disso, cara. Porra, foi pós-frango, mano, isso aí. Mas foi tipo sábado ou domingo? Foi um sábado, pô. Ah, aqueles jogos sábado. Exato, porque... Provavelmente depois a gente foi jogar videogame. Exatamente. Foi literalmente isso. Porque foi uma semifinal, foi Fluminense e Volta Redonda, outra semifinal foi Vasco e Flamengo, pô. Foi domingo. Aí foi sábado uma, domingo a outra. Como é que foi meu pai falando? Caraca, cara, o Fluminense tá dando mole. Foi algo assim.